Aleluia, glória a Jesus, os milagres de Jesus. Meu amigo ouvinte, o senhor, a senhora, onde quer que se encontre agora, preste atenção daqui em diante. O pastor João de Andrade, o pastor e missionário, vai nos contar, inclusive, alguns milagres que Deus tem feito aí nos campos da obra missionária, muito particularmente por ocasião do ministério do pastor João. Creia em Deus, que Deus é poderoso para fazer na tua vida o milagre que você precisa. Então, a partir desse momento, pastor João de Andrade e a sua participação especial no programa Chamada Final. Pastor João de Andrade, que é um servo de Deus chamado para a obra missionária, tem muitas e gloriosas experiências a contar, trazendo aí a sua participação especial no quadro Testemunho com a mensagem da Palavra de Deus. Pastor João, nós sabemos que o senhor já nos contou isso em particular, nos bastidores, nós conhecemos particularmente quando das nossas visitas desde a reserva indígena em Santa Catarina, que nós o conhecemos há alguns anos atrás, mas a tua história, ela é muito anterior ao que o irmão Ademir conhece, e muita gente que já ouviram ao pastor João de Andrade, da outra feita aqui em Telêmaco Borba, no programa Chamado Final, também gostariam de saber mais e melhor como é que se deu a tua chamada missionária, muito especialmente, pastor, quando na época ainda era só um cooperador, foi chamado aí para o ministério da obra de Deus. O que é que aconteceu propriamente dito no início de tua chamada para a obra de Deus na cidade de Vidal Ramos, em Santa Catarina? Meu querido irmão Ademir, eu já frisei aqui a outra vez que passei, que tudo isso, queridos, é um projeto de Deus para a vida do homem. Porque o homem não é nada sem Deus. Sem Deus o homem não é, não faz, não age, não... Por isso nós devemos ser agradecidos a Deus e dar valor às suas ações, dar valor ao que Ele faz, o que Ele promete a nós. Porque, meu querido, quando eu tinha uma vida depravada, que não vou entrar em detalhe, eu nunca pensava que um dia eu ia ser agraciado com a misericórdia de Deus. Deus tem um projeto na minha vida, Deus ia me abençoar, ia me chamar, me preparar, me enviar para o campo missionário, me abençoar poderosamente. Isso aqui nunca passou pela minha mente, mas eu creio que para Deus já era um projeto, Deus já tinha o nome da gente, o que iria acontecer no futuro pela gente. Então chegou o dia que Deus me escolheu primeiramente para a salvação. Porque o que Deus tem de precioso na vida de uma pessoa, em primeiro lugar, é a salvação. Não é nenhuma outra coisa. Não é a bênção material, não é a saúde, mas é a salvação. Então primeiro o Senhor chama para a salvação, mas já com um projeto de amanhã ou depois fazer daquela pessoa um vaso usado nas suas mãos. E isso aconteceu comigo. Então no ano de 1977 Ele me chamou para a salvação. Então eu aceitei a salvação, Ele começou a me preparar para o novo projeto, que era ser um missionário, um pregador da palavra do Senhor. Então aí Ele foi trabalhando a ponto de revelar a chamada que eu tinha, o projeto dele aos meus superiores. Viu, irmão Ademir? Eu sou contra quando a pessoa se intitula sozinho. Eu sou missionário. Não, porque Deus revela a chamada dele, o projeto dele, aos homens que Ele já tem escolhido para aprovar ou desaprovar. Então, meus superiores aprovaram o meu ministério e escolheram, então, depois da aprovação, para mim ser missionário, eles escolheram a cidade de Vidal Ramos, assim, para eu trabalhar. E quando precisamente, que ano, se o senhor pode aqui lembrar a data, o ano e até o mês em que o senhor esteve em Vidal Ramos para assumir a obra de Deus? Lembro muito bem, é claro, é uma data marcante na minha vida, não posso esquecer de jeito nenhum, né, irmão Ademir? Foi o dia da minha posse em Vidal Ramos, foi 7 de junho do ano de 1980, quando eu tinha 2 anos e meio de fé. Pois é, pastor, mas daí ocorre que o senhor teve alguns percalços, ou seja, encontrou uma barreira muito difícil de transpor. O que é que exatamente aconteceu em Vidal Ramos quando a sociedade em si não queria aceitar o pregador João de Andrade? O certo é, meu querido, que Deus prepara o missionário de uma forma
quando realmente ele é escolhido, e entre em comunhão com ele, porque na verdade o missionário sem Deus ele não é nada. Ele precisa conhecer a voz de Deus, ele precisa seguir as orientações de Deus, ele precisa ter a confiança em Deus, né? Então isso eu já tinha aprendido um pouquinho, a conhecer a voz do Senhor. E quando eu cheguei ali, que foi um impacto para a sociedade, não conhecia esse trabalho, e a notícia, a pregação, até então, por outros ministérios, não criticando, é que a pregação do Evangelho nesse sentido é uma loucura, né? Então o povo fica retraído, não queria me aceitar, não queria conversa comigo. Eu fiquei assim um tanto isolado ali, mas como a gente tem que ter comunhão com Deus, saber que Deus é o dono da nossa vida, Ele é o orientador. Então eu fui perguntar para o Senhor o que eu faria. Se o povo não aceitava o folheto, o povo não queria conversa, até no mercado o povo não queria me atender, o que eu faço? Eu tenho que pregar o Evangelho. Como é que eu vou pregar? Não tinha porta aberta, tudo estava fechado. Perguntei para o Senhor. Então o Senhor disse: olha, vai para a roça junto com eles. Eu vou abrir uma porta e você vai junto com eles, e aí então você vai começar a ganhar terreno. E foi justamente isso aqui que eu fiz. Eu fui junto para a roça. Deus abriu uma porta ali, não vou detalhar assim tudo porque é muito comprido esse testemunho. Então só para os irmãos terem uma noção que é Deus que prepara tudo para o missionário trabalhar. Se Deus não preparar, o missionário não trabalha, essa é a verdade. Ele perde tempo lá no campo e a coisa não funciona. Ele tem que ter comunhão com Deus, ele tem que ser orientado por Deus, fazer aquilo que Deus manda, deixar Deus agir, porque é Deus que age. O senhor então não tinha outra alternativa a não ser trabalhar pessoalmente, mas no trabalho braçal, aliás, trabalho aquele, digo, que o senhor vai nos contar agora, era uma ocupação que o senhor entendia dela menos ou nada. Por que o senhor teve que ir para a roça cuidar exatamente da plantação ou da colheita de fumo? A colheita. É o seguinte, meu querido, então Deus deu a direção, Ele disse: olha, tu vai para a roça junto com ele. Bom, a safra ali em Vida Ramos, até hoje, a região, é a safra do fumo, Ali produz muito. E eu até então não conhecia nada disso, nunca tinha entrado dentro de uma roça dessa qualidade. É claro que eu já fui agricultor, mas no tempo do meu pai, mas com outras funções, não propriamente dito. Essa colheita de fumo eu não conhecia, mas quando o senhor manda, ele garante, Quando ele mandou o Pedro lançar a rede para o outro lado, eles tinham trabalhado uma noite toda e não tinham apanhado nada. Eles lançam a rede, eles lançaram, a pescaria foi notória. Então quando Deus manda, a coisa funciona. E eu fui lá, cheguei na casa de um certo cidadão lá, que é uma porta que Deus tinha aberto. Cheguei lá assim, amigavelmente: olha, eu vim aqui fazer uma visita e vi ver se o senhor tem um servicinho para mim. Ele disse: mas você é profissional? Eu digo: eu não, eu nunca vi isso. Mas não precisava, era profissional. Eu disse: não, eu vim aqui fazer uma visita, passar umas horas com vocês, e se vocês aceitarem, eu quero aprender a fazer isso aí, E aí começamos, na época não tinha maquinário, era tudo manual, e precisava assim para se chamava cavalete, onde tecia o fumo ali, amarrava, fazia mania, amarrava o fumo, precisava 3 pessoas, no mínimo, E eu me encostei num cavalete daquele, então ficamos 4 pessoas, porque eu era inexperiente. Mas Deus pegou a minha mão ali e eu comecei a trabalhar com agilidade, que o proprietário ali me chamou de mentiroso. Ele disse: não, você está mentindo, você é um grande profissional. Eu disse: não, é a primeira vez que eu estou aqui lutando, tá? E daí disse para ele: ó, se você quiser já pode tirar um daqui, Porque Deus tomou a minha mão para trabalhar de uma forma que nem eu não sei explicar.